E aí, pessoal, beleza pura? Boa noite a todos. Aqui eu sou o professor Péricles Cardoso e você está no Matemática é 10. Dando início à nossa aulinha de hoje, nós vamos falar hoje de função do primeiro grau, exatamente a nossa famosa função afim. Então nós vamos falar hoje sobre função do primeiro grau. Então depois da vinheta, a gente começa. Então tá aí. Vamos lá então. Aqui está o nosso quadro, tá? E eu tô dentro dele hoje. A gente vai falar de função desse tipo aqui, onde nas aulas passadas a gente já começou a falar, tá? Função assim, ó, f de x igual a x mais b. Essa é a nossa função agora, tá? Chamada função do primeiro grau. Então aqui eu tenho uma função que é do primeiro grau, também conhecido como função afim, tá? É um outro nome que ela recebe. Então, eu tenho aí a função do primeiro grau, que é uma função afim. Lembrando aqueles detalhes das nossas aulas anteriores. Quem acompanha o x eu chamo de A, quem é o número sozinho é o B. O que o A faz? O A vai dizer se a função é crescente ou decrescente, ela dá a inclinação aí da minha curva, né? Conhecido como coeficiente angular. O B é o coeficiente linear. Ele dá o ponto onde o gráfico corta o eixo y. É isso? Então, se eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a menos 2x mais 3. Então, ainda tem essa função aqui, ó, função do primeiro grau. Se eu perguntar qual é o valor de A, vocês vão me dizer o que mesmo? Qual que é o valor de A? Menos 2, exatamente, menos 2. Palma para nós, palmas para vocês, menos 2. Porque o A é o que acompanha o X. E qual que é o valor de B? B é um número sozinho, então B é o 3. Então eu sei que o meu gráfico, se eu for fazer ele passa lá no 3, tá? Então é assim que eu vou começar a olhar para essa função que é chamada função do primeiro grau. Mais um aqui, ó, f de x igual a x mais 1. Quanto que vale o A? Vamos olhar aqui, ó. Meu A aqui, ele vale o número que está do lado do x. Toda vez que não tem nada, tem 1, tá? Tem 1 aqui, ó, porque é 1x, tá? Só que esse 1 ele fica oculto, ele fica invisível aqui, ok? Então, meu A vale 1 e meu B, que no caso também vale 1, que é o termo chamado também termo independente, tá? É o termo que não possui a minha variável x. Beleza até agora? Tranquilo? Viu tanto que tá fácil essa parte? Então, esse primeiro pedaço aqui é para você conseguir reconhecer, olhando para a função, quem é o A e o B. O A, coeficiente angular, ele dá a inclinação da reta. O A vai dizer se ela é crescente ou decrescente. Né? Por exemplo, o A aqui deu negativo. Vamos lembrar da aula passada? Toda vez que o meu A é menor do que zero, né, eu tenho uma função que é decrescente. Vamos colocar aqui então para vocês ir relembrando o que a gente já falou. Decrescente. Então, decrescente é quando o meu A for menor do que zero. Aqui nessa de baixo, aqui, ó, nessa de baixo eu tenho o A igual a 1. Então, é maior do que zero. Então, nessa de baixo eu tenho uma função que é crescente. Tá? Então, o A vai me contar essas coisas. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Saideira dessa parte, hein? Ó, se eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a 5. Só isso. F de x igual a 5. O que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que o meu A vale 0, porque não tem o x, aqui não tem, e meu B vale 5, tá? Aqui eu estou dizendo que o meu A é 0, o meu B é 5, e essa função do primeiro grau aqui, ela é uma função que ela é constante, tá? Ela mantém, ó, o y igual a 5 para qualquer valor de x, tá? Então a gente fala que a função aqui nesse caso é uma função constante, tá? Beleza? Então isso daí é a maneira de vocês identificar quem é o A, quem é o B. Tá?
Agora nós vamos ver uma coisa chamada de valor numérico. O que é o valor numérico de uma função? É o valor que essa função assume naquele ponto, tá bom? Esse é o valor numérico. Então, olha só, deixa eu colocar aqui essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Pronto, essa é a minha função do primeiro grau. Aí eu peço para você calcular o f de 2. O f de 2. Então eu quero saber qual o valor de f de x quando o meu x vale 2, né? Lembrando que meu f de x, tá? Deixa eu colocar ele aqui na frente, meu f de x é a mesma coisa de y, tá? Lembram disso? Já foi tratado várias vezes isso aqui. Então no lugar de x eu vou colocar o 2, então vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 mais 3 vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 é 7. Então, meu f de 2, ele é igual a 7. Então, 7 é a resposta, ou seja, meu f de 2 vale 7. Então, para o x, eu vou colocar 2, né, e vou fazer as continhas. Multiplico, somo, né, eu faço o que está mandando aqui. Então, isso é chamado valor numérico, tá? É o valor que a função assume, né, naquele ponto que foi pedido, tá? No caso que foi pedido no 2. Tá, vamos lá. Outra função. Vou pôr uma outra aqui. Ela lá ficou no outro quadro. Então, f de x é igual a menos 3x mais 5. Aqui, uma mais feinha, tá? Gente, função do primeiro grau é muito tranquilo, porque o gráfico é sempre uma reta, tá? Então, a reta é bem fácil de ser analisada. Então, tá aqui. O que eu posso analisar aqui? Que essa função ela é decrescente, porque o a é negativo. Ela corta no 5 lá no meu eixo y. Isso tudo só de olhar, tá? Então, vamos pedir aqui agora duas coisas. Eu quero calcular aqui, ó. Vamos fazer por partes aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar aqui. Na letra A, eu quero que calcule aí f de 1. Na letra B, eu quero que calcule o f de menos 2. Tá? Então, o que vai ser o f de 1? O que eu falei no quadro anterior? No lugar de x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar ó, menos 3 vezes 1. Quando eu tenho 3x, tem uma multiplicação aqui, ó. Então, é 3 vezes 1. Menos 3 vezes 1 mais 5. Aí você faz essa conta. Multiplicando aqui, dá menos 3. Mais o 5. Aí cai na jogatina de sinal. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Eu tenho 5, estou tirando 3. Estou ficando então com 2, né? 2 positivo. Tá? Então tá aqui a resposta. Então meu f de 1 é 2. Olha o f de menos 2 agora. De novo, ó, menos 3 vezes. No lugar de x eu vou pôr menos 2. Como ele tem um sinal aqui, a gente coloca um parênteses para a gente não misturar o sinal da multiplicação com o da subtração. Então é uma questão de estética, tá? É um padrão. A gente usa os parênteses, colchetes e chaves aí para separar as coisas, tá? Mais o 5. O 5 ele é fixo, ó. Ele é um termo que é comum, tá? Ele sempre está presente. Quem está variando é o x. Então vai ficar menos com menos. Aí eu estou fazendo o jogo de sinal, ó. Está multiplicando. Menos vezes menos, mais. Depois, 3 vezes 2, 6. Aí ficou o 6 mais o 5. 6 mais 5, 11. Então, 11 é meu f de menos 2. Fácil, né, gente? Então, esse é o valor numérico. Bem tranquilo, tá? Continuando, vamos lá para mais um quadro. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma função, f de x, do primeiro grau, tá? Vamos pegar essa daqui, ó. X mais 3. Pronto. Aí eu vou perguntar ao contrário. Desde eu dar o valor de x para você calcular o f, né, que é o y, eu vou dar ao contrário agora. Eu vou dar o y. Eu vou dizer o seguinte, ó. Qual é o valor de x, né, para que f de x seja igual a, por exemplo, 5.
Qual que é o número que eu ponho aqui quando eu faço a continha? Dá 5. Tá bem na cara, coloquei uma função bem simples. O que você tem que fazer quando é ao contrário? Quando não é para você colocar o x, e sim encontrar o x. Basta você pegar a função e igualar ao que ele falou que vale. Tá? No caso, o x mais 3, eu pus 5 aqui. X mais 3 igual a 5. Pronto, aí você vai resolver isso aqui. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. O 3 está somando, ele passa, né, a gente troca a operação para a subtração. Então, 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Então, se o x valer 2, quando eu substituo aqui e fizer a continha, a resposta é 5. Pronto. Então, eu posso também fazer ao contrário. Então, qual o valor de x quando, né, o resultado dá 5? Outro aqui, ó. Qual o valor de x quando o resultado, por exemplo, dá menos 1? Ó, o número negativo. Que número que eu ponho aqui que faz dar menos 1 a conta? De novo, você pega o x mais 3 e iguala ao resultado, ao menos 1. Aí eu vou fazer a conta. Passa o nosso amigo mais 3 para lá, vai ficar x é igual a menos 1 menos 3, que está mais 3, trocou a operação para menos 3. Então, x ficou igual a menos 1 menos 3, menos 4. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Prontinho. É só isso. Então, mexer com função do primeiro grau é fácil demais. É muito bom. Tá bom? Vamos lá. Para a gente encerrar esse momento aqui, esse primeiro momento da função do primeiro grau, aonde eu vou postar a lista que vocês têm que fazer para entregar amanhã, prazo final. A lista é postada hoje e amanhã é o prazo final. Por quê? Porque nós temos que fechar as notas de vocês, tá bom? Mas a lista é tranquila, baseada muito nessa aula aqui, ó. Agora eu quero fazer um problema com vocês, para a gente encerrar. Probleminha simples, tá? Vamos supor que uma empresa, para o custo dela, para ela fabricar uma peça, vamos supor que ela fabrica aí uma peça, tá? Ela fabrica aí uma peça, não vem um caso que seja a peça, qualquer coisa aí, tá? Então, o custo dela é feito através dessa função aqui, ó. Eu vou escrever o custo aqui. Igual eu escrevi aqui, o custo é dado por uma função do primeiro grau dessa fábrica, dessa empresa aqui. Ela existe um custo fixo. O custo é fixo, aquele custo que não depende da variável x, ou seja, ele está sempre presente, foi o que aconteceu na outra. A gente chama de custo fixo. Então vamos supor aí que o custo fixo dessa empresa é de R$200 para fabricar essa peça. R$200. Então esse é o custo fixo, tá? E vai ser R$3. Por que é R$200? O que quer dizer com esse custo fixo? Que ela já tem que pagar os encargos, pagar salário de funcionário, então tá tudo incluso. Se ela fabricar a peça ou não, isso aí ela já tem que desembolsar, tá? Já tem que desembolsar. E ela vai gastar R$3 por cada peça fabricada. O que a gente fez aqui agora foi construir uma função que diz que a pessoa vai pagar R$3 por cada peça fabricada, mais os 200 que é fixo. Ele fabricando ou não, ele vai pagar os 200. Aí a pergunta é, quanto essa pessoa vai ter de custo, tá? Se ele for fabricar 100 peças, para ele fabricar 100 peças, qual vai ser o custo dessa pessoa? Pessoal, não muda nada do que a gente fez aqui atrás, ó. De calcular um valor numérico de uma função. É isso que ele quer aqui, ó. O fixo aqui é o 5. Ele não mudou em todos que a gente fez, ele ficou preso. Quem variou aqui foi o x, esse termo do a aqui, ó. Quando o x foi variando, ele foi mudando os valores. Uma hora deu menos 3, outra hora deu 6. Tá? Então é isso que vai acontecer aqui. Então o que eu vou fazer? No lugar do x eu vou pôr 100. E vou descobrir qual o valor do custo dele se ele fabricar 100 peças. Tá? Então pronto. O que a gente fez nesse momento? Substituir no lugar de x o 100. Então vai ficar aqui o custo de fabricação, então ficou sendo 300 mais 200.
300 mais 200, 500. Então, o custo que ele vai ter para ele fabricar 100 peças, se cada peça ele vai gastar R$3 de custo, no final ele vai ter que pagar 500 conto, é o custo. Aí, em cima disso, a pessoa vê aí o lucro, né? Quanto que ela quer ganhar, quantos porcentos ela quer ganhar, tá? Então, olha, você vê o tanto que a matemática é importante, tá? Quem é dono de empresa e tudo, a pessoa tem que saber separar, né, da receita dele, do dinheiro que está entrando, né, qual que é o custo, o que é lucro, porque receita é todo o valor, tá? Nessa receita eu não posso, nossa, vendi tanto, mas você tem que tirar uma parte lá que é custo, a outra parte é lucro, tá? Quando eu junto lucro com custo, eu tenho a minha receita, tá? Então tem que saber separar essas coisas aí, porque senão abre falência, viu? No dia de hoje. Pessoal, então é só isso daí, tá? Essa introdução aí, a função do primeiro grau, esse comecinho gostoso, que vai dar para vocês fazerem agora a atividade 9 que está aí no grupo, beleza? Qualquer coisa, tamo aí. E essa atividade é para entregar amanhã, porque a gente precisa fechar a nota. Quem não entregar, aí não tem jeito, vai ficar sem essa nota. Valeu, palmas para vocês, palmas para nós. Pegar firme agora e fazer. Valeu, pessoal. E a gente encerra com a nossa vinheta.